Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedrão, de Geografia. Bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse momento de pandemia, a gente teve uma semaninha, né? Graças a Deus, para dar uma resetada, dar uma descansada. Espero que todos vocês estejam bem. Essa aula a gente vai iniciar com um assunto novo e já entrando no quarto bimestre, né? Efetivamente, essa é a primeira aula gravada, planejada, projetada para o quarto bimestre. Então, vamos lá. Qual é o assunto que nós vamos trabalhar nesse início de quarto bimestre, tá? A gente vai trabalhar a América e as Guianas. Na verdade, é até legal eu poder explicar isso daí. A América do Sul, efetivamente, ela tem algumas sub-regiões. As Guianas, o Brasil como um todo, por ser gigante, América Latina, Andina, mas especificamente a gente vai falar um pouquinho das Guianas nessa aula. Vai ser uma aula bem curtinha, assim espera, tá ok? Vamos lá então? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da América do Sul. A América do Sul é uma subdivisão do continente, só lembrando que a gente está falando do aspecto físico, né? América do Sul, América Central e América do Norte, tá? A América do Sul é a porção mais ao sul do hemisfério, né? Ela é uma área que foi colonizada por portugueses e espanhóis, com exceção das Guianas, tá? E o Suriname. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desses detalhezinhos, tá? Então eu não vou focar um pouquinho falar na América como um todo. O meu foco nesse momento é nem passar critérios físicos, climáticos, mas o meu foco nesse primeiro momento eu vou dividir a própria América do Sul nessas regiões e a gente vai falar um pouquinho das Guianas, tá? Então vamos lá, o que são as Guianas? As Guianas são antigas colônias, né? A Guiana especificamente é uma antiga colônia inglesa, o Suriname é uma antiga colônia da Holanda e a Guiana Francesa, como o próprio nome fala, ainda é uma extensão da França na América. Isso acredite, isso acontece, né? Então assim, por que esses países, né, lá na época da colonização, eles lançaram-se ao mar e buscaram colonizar várias áreas para ter influência, para poder retirar materiais, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas por que a gente fala da América Latina e a gente quase não cita esse pequeno processo de colonização, né? Por exemplo, o holandês, a Holanda também, a França, a Inglaterra também tentou colonizar. A Holanda tentou adquirir uma área aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro. A Inglaterra, né, tentou dominar algumas ilhas na América Central, né, enfim. E a França, a gente tem também, né, o Haiti, a gente tem algumas áreas que foram colonizadas e exploradas. Por isso, existem algumas exceções, né? Embora o francês também seja uma língua derivada do latim, o inglês e o holandês não tá? Mas, como um todo, eles representam, do México até o extremo sul, representa-se muito pouco, né? Então, não se leva tanto à consideração, tá? Então, assim, no momento de colonização, nas nações tiveram suas populações nativas indígenas extintas, né? Então, quando eles vieram para cá, eles usaram a mesma força, o mesmo processo que os portugueses e que os ingleses usaram. Eles não estavam preocupados no bem-estar da população, eles estavam preocupados sim no processo de expansão colonial, em adquirir terras e arrancar as riquezas que ali tinham, tá? Então, especificamente,
eles acharam nessas regiões da América algumas fontes de riquezas e por isso a exploração, ok? Aí temos a localização, tá? A Guiana, que pertencia, era uma antiga colônia da Inglaterra, né? A capital é Georgetown. A Guiana, ela faz divisa tanto com o Brasil quanto com a Venezuela. Já o Suriname, né, e a Guiana Francesa, os únicos países que faz fronteira são, além deles, óbvio, né, que os três são juntos, o próprio Brasil, que faz aí fronteira com esses países. E aí, de interessante, né, a gente pode destacar o que eu acho que é importante. O estado do Amapá, que lá atrás também foi chamado de Guiana Portuguesa, tá? Outro detalhezinho, algumas pessoas falam Guiana e outras falam Guiana. Pelo que eu me informei, as duas colocações linguísticas estão corretas, tá? Mas para nós portugueses que somos, né, falamos o português e temos esse hábito, o Guiana soa mais correto e comum, tá? Então, assim, só para a gente ter essa ideia superficial do que as Guianas e o que elas representam, principalmente para o Brasil, né? Por exemplo, a Guiana Francesa ainda pertence à França, ela está localizada na América do Sul, ela está localizada próximo da linha do Equador, ela é uma base militar, basicamente, onde a França lança mísseis, lança satélite, né? E pela proximidade, pela encurvatura da Terra, o custo de se lançar o satélite na área do Equador é muito mais baixo do que nas latitudes em que o próprio país, França, se encontra. Além disso, a gente tem que se destacar como pertence à França, assim como o Havaí pertence aos Estados Unidos. A moeda oficial, no caso do Havaí, a língua inglesa e a moeda é o dólar. No caso da Guiana Francesa, a língua é francesa, a moeda é o euro, ou seja, os caras trabalham e moram aqui na América do Sul, recebem em euro e falam francês, tá? Então, por isso, muitas pessoas que vivem no estado do Amapá, eles têm essa preocupação, eles não têm, o Amapá é um dos estados mais pobres do Brasil. Sendo um estado muito pobre, eles têm várias carências, além de trabalho, de saúde, educação, e muitas pessoas tentam migrar para a Guiana Francesa, né? Além do francês e o português ter lá uma variação do latim, né? A facilidade de aprender uma outra língua, mas ali o mais importante é a língua da sobrevivência. Então, assim, esse detalhe é muito importante. Existe os corredores migratórios, né? Por exemplo, todo mundo fala dos Estados Unidos e destaca o México, as pessoas que querem entrar nos Estados Unidos de forma ilegal para buscar a melhor qualidade de vida. Isso acontece também na América do Sul, né? Muitas pessoas que moram no estado do Amapá, eles querem entrar na Guiana Francesa em busca de melhor qualidade de vida. E aí, esse entrar num outro país de forma ilegal, né? Ele pode ser deportado, ele não vive nas mesmas condições do cidadão, né, da Guiana Francesa. Enfim, ele vai viver para um submundo, tá? Então, assim, a aula de hoje é uma aula curta com essa ideia. As considerações que eu queria fazer a Guiana significa terras de muitas águas, né? Que é um termo indígena. Os povos de origem inglesa, holandesa e francesa, tá? Eu vou deixar tudo descrito para vocês aqui no vídeo também e no resumo. A predominância do clima é clima equatorial e a maioria da população vive em regiões de planície, tá? Embora foram colonizados por países desenvolvidos, né, mais desenvolvidos, como a Inglaterra, a Holanda e a França, que hoje são os países mais desenvolvidos do mundo, a sua economia é baseada na agricultura e
produtos industriais, enfim, com exceção da Guiana Francesa, que tem essa base militar, enfim, que ainda é como se fosse um estado do Brasil, só que fora do Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu dei o exemplo do Havaí, que casa bem com essa ideia. Essa é a visão final. Então, eu vou dividir essa aula, né, em 3 partes. Essa parte eu vou falar da América e vou dar um foco para as Guianas. E um foco depois na América Andina e na América Latina. E aí no meio a gente fala um pouco do Brasil, até porque o Brasil a gente teve no 6º ou 7º ano, teve, né, vários livros e vários módulos falando especificamente do Brasil, ok? Espero que todos tenham gostado e agora foco no 4º bimestre. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.